Agora, em Mateus capítulo 15, Mateus começa dizendo: Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? É muito importante notar que eles não acusaram de transgredir a lei, mas sim uma tradição dos líderes religiosos. Então Jesus contestou: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus diz: Honra teu pai e tua mãe. Nesse momento, Jesus cita Êxodo 20, verso 12: Honra teu pai e tua mãe, a fim que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. E depois ele cita: Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Isso se encontra em Êxodo 21, versículo 17. Mas vocês afirmam que, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai. Dessa forma, assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus então cita para eles a profecia de Isaías 29. E depois disso, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso. Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro, sempre Pedro, pediu-lhe: Explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Mas Jesus não respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Essa mulher era uma cananeia, uma gentil e não uma israelita. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus não disse isso a essa mulher com o intuito de maltratá-la. Nesse momento ele queria ver a fé dela, e ela manifestou a sua fé com essa declaração do versículo 27. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galiléia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam, versículo 33, Onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? 7, responderam eles, e alguns peixinhos.
Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É importante notar que essa é a segunda vez que Jesus multiplica pães e peixes. Versículo 39. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. E assim termina Mateus capítulo 15.